Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Uma data muito significativa que pode marcar o retorno do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, o Juventude enfrenta o Guarani em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e só depende de suas próprias forças para voltar à elite do Brasileirão e, mais uma vez, termos o Rio Grande do Sul 3 times na Série A do Brasileirão. Esta a nossa expectativa, a nossa torcida para o jogo do Juventude contra o Guarani, daqui a pouco lá em Campinas. Além do Juventude, outros assuntos ainda seguiremos repercutindo: a derrota do Grêmio, as chances do Grêmio de buscar vaga na Libertadores, o jogo do Internacional contra o Bragantino e outras informações importantes desta sexta-feira, como, por exemplo, o Hulk acertado com o Atlético Mineiro, e vamos falar também, é claro, dar uma atenção para a final da Libertadores amanhã entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Você acompanha o nosso Dois Toques através dos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas plataformas digitais da RDC TV. Participe conosco através da nossa live do Facebook. Interaja conosco, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, enfim. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão a oportunidade de assistir à RDC TV. E você também interaja com os nossos convidados. Mande seu comentário que a gente vai destacar aqui ao longo do programa os seus questionamentos também. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos. Nossa força e tradição, a Masal que agora, nesta temporada de 21, vai chegar à marca de 68 anos. GBOX, a proteção certa para a sua família, e Senai. Está enrolado para estudar? Desenrola. Faça Senai. Muito bem. Dito isto, vamos apresentar aí o nosso seleto time de convidados, desse pessoal aqui que hoje está participando conosco, que não tiveram muita sorte no futebol, não jogaram absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Gilson Maciel, obrigado pela presença aqui, técnico do Aimoré. Tudo bem, Gilson? Seja bem-vindo pela primeira vez aqui à RDC. Obrigado, é um prazer estar falando, né? Encontrando os amigos aqui, isso é importante. Se eu soubesse que vocês já tinham jogado e se encontrado essa semana, eu não teria convidado. Daniel Franco, hoje trabalhando aí junto ao Sindicato dos Atletas Profissionais. Boa noite, mais uma vez está conosco aqui. Obrigado, boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui participando do programa e encontrar essas lendas. Essas preciosidades. Essas preciosidades. E Paulo Matos, de volta aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer a satisfação de reencontrar o Gilson, já foi meu treinador no São José. Trabalhamos Daniel junto. foi meu atleta. Pô, tu é velho, então? Não é que seja velho, é que eu comecei novo. Tá bem. E eu tenho certeza que hoje o programa vai ser um debate muito bacana com esses, porque esses aqui sabem muito. Sabe bastante, né? Não, vou começar falando justamente aí sobre... Já se comentou ao longo do dia também, mas ontem o Renato foi muito infeliz nas suas declarações na entrevista coletiva, tanto é verdade que a SEG hoje emitiu uma nota oficial, né, repudiando aí o que foi dito ontem pelo treinador do Grêmio, culpando setores da imprensa, os jornalistas de uma maneira geral, pelo que estão falando, né, do Grêmio na competição, do trabalho do Grêmio. E hoje também juntou-se a SEG, também emitindo uma nota oficial ao presidente Romildo Bozan Júnior, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, que também juntou-se à SEG, né, repudiando tudo o que foi dito ontem na entrevista coletiva do Renato. Bom, vamos falar então do Grêmio e do Flamengo. O que faltou para o Grêmio, enquanto a gente acompanha os gols aí do jogo de ontem?
Por que o Grêmio desandou durante esses últimos jogos e não conseguiu mais se encontrar na competição? Aquela invencibilidade que tinha era uma invencibilidade falsa, de a sequência de empates. A classificação na Copa do Brasil contra o São Paulo, aquele 0-0, deu uma falsa impressão de que o Grêmio poderia chegar mais adiante? Vocês que são treinadores, vocês são profissionais experientes dentro e fora de campo, o que houve com o Grêmio? Gilson. Eu acho que os principais jogadores caíram muito de rendimento. Jogadores importantes, né, como o PP, que era um jogador que decidia na frente. O próprio Jean-Pierre, que todo mundo fala que é um jogador, e a gente sabe que é um jogador que dispensa comentários, que é um cara extremamente técnico, e ao cérebro, né, não vem jogando bem. E eu acho que faz muita falta o Jeromel, uma liderança. Né? Então, são jogadores que são importantes dentro de um contexto, né? Claro que o plantel do Grêmio é qualificado e tem jogadores à altura, né, para substituir, né? Mas o que a gente tem visto não é isso, né? O Grêmio não vem jogando bem. Eu acompanhando de fora, nós como espectadores e como gostamos de ver um futebol, um jogo como esse, né, Flamengo e Grêmio, o Grêmio ontem no primeiro tempo poderia ter perdido poderia ter tomado 2 gols, o próprio Gabigol, a Arrascaeta, todos chegando na frente do goleiro Vanderlei, né? Então a gente olha os jogos, né, os últimos jogos, e vê que o rendimento do Grêmio não é aquele rendimento que já teve um nível de excelência, né, um nível que encantou, e hoje não consegue jogar mais dessa maneira. Dá para dizer, Daniel, que o Flamengo brincou com o Grêmio ontem? Poderia até ter aplicado mais do que esses 4-2 aí? Não, eu acho que o Flamengo conseguiu se encontrar no jogo, né? O Grêmio começou imprimindo um ritmo forte, né, buscando o resultado, que na verdade era o único resultado que interessaria para as duas equipes, era a vitória. E o Grêmio conseguiu o gol, e aí o Flamengo cresceu no jogo, né? Aí as suas lideranças técnicas começaram a aparecer, principalmente do meio para frente. No primeiro tempo, como o Gilson falou, o Flamengo... E muitas falhas de posicionamento que a gente percebe nos gols também. Exatamente. O Flamengo já estava superior, mas no segundo tempo, sim, com algum ajuste do Rogério, o Flamengo realmente dominou todas as ações do jogo, foi superior, poderia ter feito mais gols. Mas eu vejo um detalhe nisso tudo, Fiorinho. O Grêmio faz 3, 4 anos, se não me engano, que vem chegando em todas as competições, né? E isso é muito bom. Só que o torcedor, a imprensa, todo mundo... Só chegar não basta. Eles querem mais, sempre mais. E é muito difícil no futebol competitivo como é o nosso, principalmente o brasileiro, né? Uma equipe se manter em alto nível, se manter no patamar máximo por 2 anos. 1 ano é difícil, imagina 3, 4 anos, né? Então isso, no meu ponto de vista, é o que está fazendo a diferença agora para essa queda de rendimento do Grêmio. Mas a gente consegue ainda ver no Grêmio uma essência de um futebol bem jogado, principalmente quando aquele rapaz está aparecendo ali com a bola na mão, está em campo, porque ele é o cara que... com ele, o futebol do Grêmio muda totalmente quando ele está em campo. Ele começa a ter um jogo apoiado e circulação de bola muito rápido. E aí sim, mas concordo com o Gilson, quando os homens de definição do toque final estão no momento... não estão muito bem, estão deixando a desejar, e aí por lesões, por sequência, por isso tudo, né? Mas o Flamengo tem uma bela equipe também, então resultados poderiam acontecer com qualquer um. Uma falsa impressão que o Grêmio deixou ao seu torcedor de que poderia conquistar algo mais no Campeonato Brasileiro, Paulo? Eu acho que sim. Se você for pegar todos os scouts do Grêmio hoje, você vê que o Grêmio, em quase a maioria dos jogos, ele tem a posse de bola, mas ele não é vertical. Ele não tem tantas oportunidades de gols quanto as outras equipes. Então, como o Gilson falou, um jogador que esperava muito mais, o Grêmio é muito grande para depender de um só jogador, que é o PP, hoje não está numa fase muito boa, né? E o Grêmio depende muito dele. Então, o Grêmio não está sendo objetivo, o Grêmio não está sendo vertical, está sendo um time muito horizontal, jogando muita bola lateralmente, né? E isso aí está, hoje... Estão pegando as equipes com um porte maior, a equipe com uma qualidade maior que estão vencendo os jogos. As outras equipes com menos potencial empataram os jogos com o Grêmio.
E o Grêmio não conseguiu ganhar de nenhum desses times lá de cima, né? Vai ter uma última chance contra o São Paulo, né? Mas esse pessoal lá de cima que está brigando ainda por título, no caso do G6, Flamengo e Atlético Mineiro, o Grêmio não conseguiu ganhar de ninguém. Não conseguiu, né? Na verdade, na virada do ano, o Grêmio ainda não conseguiu né, um resultado emplacou satisfatório. E sobre esses vacilos que a gente está comentando, esses deslizes que o Grêmio tem tido aí nos últimos jogos, especialmente ontem, o Renato fala exatamente sobre essa situação. Eu acho que muitas vezes vocês exigem demais também, vocês querem sempre, eu tenho visto os jogos na Europa também, e os grandes clubes também tropeçam. Eu acho que muitas vezes vocês exigem demais. Essa que é a realidade. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro e está numa final de Copa do Brasil. Então, a gente quer ganhar, a gente joga sempre para ganhar, mas nem sempre é possível. Não importa se não conseguimos as vitórias nos times que estão brigando pelo título. O importante é que o Grêmio estava sempre bem no campeonato. Então, na hora que nós decolamos, acordamos um pouco tarde para o Campeonato Brasileiro, e no momento que nós poderíamos brigar melhor ainda pelo título, vocês viram o que aconteceu domingo passado no Beira-Rio. Então, essas coisas vocês precisam lembrar também. Não só criticar porque o Grêmio não ganhou. Vocês precisam ver o porquê que o Grêmio não ganhou. Hoje, nós vacilamos, concordo, principalmente no início do segundo tempo. Agora, domingo, nós não vacilamos, não. Então, domingo, nós poderíamos estar na briga muito bem pelo título. E eu não vou deixar vocês esquecer. Alguns de vocês vão querer esquecer o Grenal de domingo, mas eu vou lembrar vocês de vez em quando por que nós perdemos o Grenal. E seria totalmente diferente o jogo de hoje, pode ter certeza, porque o Grêmio teria se aproximado ainda mais dos líderes e estaria brigando bonito pelo Campeonato Brasileiro. Não deixaram. Então, você não pode falar o que aconteceu no Grenal. Daquele pênalti, por exemplo, legítimo, no Ferreirinha, quando estava 1-0, faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Se algum de vocês gostam e querem esquecer, de vez em quando eu vou lembrar vocês. Então, não fiquem exigindo demais o time do Grêmio, porque isso, porque aquilo, porque quando a gente queria mesmo, vocês viram o que aconteceu. Então, o Grêmio sempre tem seriedade, sempre busca as vitórias. Hoje, infelizmente, não deu. Fizemos um primeiro tempo maravilhoso. Segundo tempo, no início, damos um mole, tomamos o gol. E um time como o Flamengo, você não pode dar mole. O Grêmio deu mole. E esse discurso ainda relativo ao Grenal já cansou, né, gente? Cara, isso eu acho que é uma forma dele tirar um pouco a responsabilidade do que está acontecendo, né? O Renato ele é muito experiente nisso. Ele tira a pressão, ele é um cara que a atenção dele, o que ele fala, tem uma repercussão muito grande, né, dentro do próprio Grêmio, né? Então, eu acho que é uma forma dele tirar a pressão sobre os jogadores em função de ter mais à frente uma final de Copa do Brasil, né? O que ele fala do Grenal já foi passado, já não volta mais, né? Eles estavam falando sobre um jogo contra o Flamengo, onde o Flamengo foi extremamente superior em função das suas peças, né, de qualidade que tem na frente. Então, ele está justificando uma atuação que a equipe não esteve bem diante de um grande time como o Flamengo. Tu não pode errar. Errar contra o Flamengo vai ser fatal. Então, eu acho... Também vinha sob pressão também. Né? Também. O Flamengo também vem nesse momento, né? O Rogério Ceni também não tem tanta... Está iniciando um trabalho, né? Está tentando buscar um padrão onde tem vários jogadores de qualidade, onde vem de um título da Libertadores, do próprio brasileiro. Então, tem uma pressão muito grande. Mas ele está conseguindo colocar a sua forma. E como o Daniel falou, era um jogo em que só a vitória interessaria as duas equipes, né? Um clássico do futebol brasileiro, né, Daniel, Paulo? Mas o Renato tentando tirar o foco, né, porque o Grêmio realmente não vem bem. Ele disse que o Grêmio está bem, já estamos na final da Copa do Brasil, só aguardando o jogo da Libertadores, a final amanhã. Mas o fato é que o Grêmio botou tudo por água abaixo nessa derrota de ontem e agora vai ter que conquistar a Copa do Brasil para ir diretamente, né, à fase de grupos, e não depende dele via Campeonato Brasileiro, porque pelos números e pelas projeções do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, no máximo, pode conquistar aí uma vaga na pré-Libertadores.
Essa estratégia do Renato de tirar o foco dos atletas, ele já não é a primeira vez que ele usa. Toda vez que a equipe não corresponde à altura, ele acaba desviando o assunto para um outro foco, justamente para ele ser a atenção, para ele chamar a atenção e deixar o grupo tranquilo. Logicamente, ele deve ter conversado com o grupo e ele é um cara que tem o grupo na mão do Grêmio, mesmo vivendo esse momento difícil. Sobre o momento, sobre a necessidade, e cada vez ela vai se tornar maior, de conquistar a Copa do Brasil, mas nós também temos que lembrar que a Copa do Brasil é contra o Palmeiras, né? Que também tem um baita elenco, vem num momento bom na competição, e assim, Fiori, nesse campeonato brasileiro, não teve uma equipe que não oscilou, não teve uma. Todos tiveram um momento, o Flamengo teve um momento bom, o Grêmio teve um momento, mesmo não sendo igual aos outros anos, mas teve um momento bom. O São Paulo teve um momento que estava 7 ou 9 pontos à frente, se não me engano. E agora é o momento do Inter. Daqui a pouco que bom que o do Inter chegou. Que oscilou e agora está em alta. Que bom que o do Inter está chegando na reta final. Tem que se manter assim. E esses outros tem que buscar, meu. E não adianta, quando tu joga com duas equipes grandes, como foi Flamengo e Grêmio, cara, tudo pode acontecer no jogo. E são duas equipes grandes, com atletas extremamente desqualificados, e isso pode... Tanto que não tem jogo ruim quando jogam duas equipes nesse nível, né? E aí as situações é aquela, oportunidade, vai lá e mata. Né? Tanto que o Grêmio teve uma com o Diego no primeiro tempo e fez. Fez. Né? E depois o Flamengo. Aí o Flamengo começou a criar e dominou todo o jogo e não tem... Poderia ter sido mais. Poucas peças, né, estão ainda funcionando nessa engrenagem do Grêmio. Agora, para enfrentar o Curitiba domingo, não ter o Kahneman suspenso, não ter o Matheus Henrique suspenso e, obviamente, o Jeromel, que não volta mais nessa temporada. E o Grêmio enfrentando um adversário que está jogando a vida a cada partida, porque está ameaçado de rebaixamento, que é o Coxa. O que pode esperar desse jogo? O Grêmio tem que ganhar. E o Diego Souza também, eu acho que é dúvida, né? Também, isso. Pela lesão que teve. É um jogo difícil, né? Um jogo difícil, uma equipe que a gente tem que falar, a equipe do Curitiba não é uma equipe qualificada. E vocês, como profissionais, dentro e fora de campo, como treinadores, dirigentes, com quem vocês já trabalharam há muito tempo, como é que um time se desencaixa tão facilmente assim? Olha, eu acho que é o momento da equipe, né? Porque se nós formos analisar o Grêmio num todo dentro da competição, o Grêmio nunca teve num parâmetro muito acima ou acima dos outros. Ele teve sempre no mesmo nível, de médio para cima. Não vou dizer de médio para baixo, mas de médio para cima, regular. E ele vem mantendo isso na competição. Exatamente. Ele não é nem um destaque, mas também não é um dos piores. Ele está no grupo ali intermediário, onde ele fez o suficiente para estar. Sempre com expectativa demais. Querendo ir mais à frente, mas a qualidade, eu acho que aí vem a qualidade do Grêmio, não é tanto como se imagina, como eles imaginam que tem, que vai estar no topo da tabela. E falar em pressão, acho que o único time tranquilo, acho que os dois únicos times tranquilos do primeiro ao sexto, o primeiro Internacional que está na frente com a equipe que tem, né? Nós temos que ver que não é uma equipe tão qualificada como as outras que estão abaixo deles, mas está fazendo uma competição acima da média. E o Palmeiras, que está disputando 2 títulos importantes aí, que é a Libertadores e a Copa do Brasil, e pode chegar no Campeonato Brasileiro. Mas as duas únicas equipes que estão tranquilas dentro da competição, acho que é Internacional e Palmeiras. Então o Grêmio amanhã, em tese, tem que torcer para o Palmeiras, né? E daí abriria uma vaga ali. Abriria uma vaga. Ficaria mais tranquilo. Talvez daria uma tranquilidade maior, aquele relaxamento natural pós-título, né? Porque o Palmeiras iria disputar o Mundial, voltaria, tem todo um... Mudaria o foco, né? Brasil de sangue doce. Então tem tudo isso. E eu acho que esse ano o brasileiro, né, nenhuma equipe assim disparou com... se a gente conversar aqui, tu ia dizer, cara, é o Atlético, eu achei que iria... Começou bem, o próprio o Palmeiras, o plantel do Palmeiras, o plantel do Flamengo, e vem o Inter por trás com um time extremamente competitivo. Na verdade, sabe? O Inter... Futebol hoje é competição, tu tem que competir o tempo todo. Né, Daniel? Tem que competir, aí claro que entra a qualidade, né? Tu imagina, a gente fala do time do Jesus. Pô, o Jesus chegou aqui e conseguiu fazer com que o Flamengo fosse competitivo e com aquela qualidade dos jogadores que ele tem. Aí ele não deixou o estrelismo que tem hoje dentro do Flamengo aflorar na época dele. Que é o que todos esperavam, que a diretoria do Flamengo esperava encontrar nos outros técnicos, né? Muitos torcedores, telespectadores, daqui a pouco a gente vai
trazer aqui algumas mensagens, uns com razão, outros sem razão, com emocional, enfim. Existe essa do time entregar para prejudicar o arquirrival? Tem ainda isso? Eu não acredito nisso. Eu também não, cara. Porque valia O pessoal está discutindo entre eles. Um Uma vitória. jogo como aquele vale muito. Né? Vale muito para o profissional, para o clube, para o atleta em si. É um jogo que tu pode daqui um pouquinho pôr em risco a tua carreira. Imagina, não acredito. Eu não acredito nem Também que exista isso em alto nível como é o nosso campeonato. Porque o profissional hoje está desse lado, futuramente conta do outro. A situação de Grêmio e Flamengo foi que o Flamengo se encaixou. Nesse jogo, o Flamengo se encaixou. A individualidade do Flamengo, nesse jogo aí, sobressaíram. Realmente, o Flamengo foi uma equipe do Jorge Jesus nesse jogo contra o Grêmio. O que o Renato sempre usa, né? Pô, a gente está em 3 competições, o desgaste. Lógico que... O meu time, o meu grupo. Lógico que nós sabemos que tu disputar 3 competições, jogos quarta e domingo direto, provoca um desgaste do caramba. Fora o emocional, né? O emocional, Imagina tu sair a necessidade, porque o atleta, muitas pessoas não entendem, mas o atleta profissional, ele tem a necessidade de estar vencendo sempre. Sempre sob pressão, né? É uma pressão permanente. Tu ganhou hoje, tu já tem que ganhar o próximo jogo de novo. Tu sai do brasileiro, aí tu imagina, na quarta-feira... muda a chavezinha, já tem Libertadores, Copa do Brasil. Pô, cara, é fogo, muita coisa. Claro que na época que vocês atuavam, nem se imaginava ter pandemia, nada, mas não tinha um calendário tão atribulado como esse. Não jogavam era. tanto. Não era cheio. Uma vez, raramente, Quando 2 vezes por muito semana. conciliava a Copa do Brasil ali, Daniel, brasileiro. nós viajávamos em julho, quando nós tínhamos... Geralmente a gente viajava para fazer jogos na Europa, né? Dava tempo para excursionar. O Campeonato Gaúcho às vezes começava em fevereiro e ia a novembro. Pois era bem diferente. Era diferente. E tem muitas competições, e todas as competições importantes, né? Para o clube, logicamente, sem contar o valor que essas competições estão disponibilizando. E os atletas, né, meu? O atleta, eu acho que o que a gente tem que tocar muito é no atleta, porque o jogo de futebol hoje em dia, ele provoca um desgaste no jogador muito grande. Porque mudou da nossa época, não tenha dúvida disso, a intensidade, a dinâmica de jogo, tudo que acontece no decorrer do jogo hoje em dia provoca um desgaste muito grande. A cobrança é a mesma, não? Ou é maior hoje? Eu acho que ainda é maior. Eu acho que ainda é maior porque se exige mais. Tu exige a tua performance. Tu tem que estar em alto nível sempre. Tu não pode ser mais ou menos, tem que ser top sempre. E aí tu está num time grande, num clube grande, onde a exigência ela acaba sendo sempre maior. Tu tem que dar respaldo, tem que dar retornos e é imediato. Mas eu tiro a base por mim. Quando jogava, a gente jogava no domingo, e aí quando ia jogar quarta de novo, por vezes, eu tava dolorido ainda. Ia me soltar lá no metade do primeiro tempo. Mas quando tu era jovem ou quando tu era mais velho? Não, quando eu era jovem já também. Quando eu era jovem. Então essa recuperação... Lógico que hoje tem muitas maneiras de fazer o recovery dos atletas, mas... Tinha aquele artifício de forçar o terceiro cartão amarelo para escolher uma viagem. Hoje não tem como fazer mais isso. Alguns tentam, né? E nos clubes grandes, hoje tu tem a tecnologia, né, cara? Sim. No nosso tempo não tinha, Não tinha nada disso. Era muito no olho, né? No olho, na conversa. Eu tô cansado, tô isso, tô aquilo. Mas hoje tu tem. Tu não previa, tu não conseguia prever uma lesão, um desgaste muscular. Tem a fisiologia que te dá que conversa, que dá o respaldo. Mas mesmo assim, Gilson, tem tudo isso e a gente trabalha com isso, né? Mas aí tu tem um grupo onde tu sente que está desgastado, mas é um jogador importante, é um jogo importante. Às vezes tu vai ter que deixar de lado e tem certeza que quase todos os clubes fazem isso com um atleta ou outro. Velho, hoje eu vou mas com toda essa tecnologia, Daniel, o nível do nosso futebol caiu muito, cara. Porque assustadoramente. Mas assim, Paulo, eu acho que caiu porque mudou o foco do futebol. Hoje não se preconiza tanto a qualidade, é a intensidade. Né? Por exemplo, nós não encontramos hoje um 10 absoluto. Tanto que, como foi falado no início, o Jean-Pierre é a esperança do Grêmio e tudo, e ele está mal, o time todo está mal, porque ele parou de produzir o que vinha produzindo. Quer dizer, tu procura um clube do futebol brasileiro que tem aquele 10 técnico, o cara que toca lá no Gilson que ele vai resolver a bronca.
né? Vai achar o passe, vai fazer o grande lance. Hoje é muito, que nem dizia o Cudê ali, né? Físico. Hoje fica ali. Tem mudou que ir, muito. Hoje é correria. É muita correria, né? Mudou boxe, muito. boxe, vai e volta, e aquela história toda é complicado. Só informando aí que já está rolando o jogo do Juventude. Juventude vai empatando 0-0 lá em Campinas. Por enquanto, vai conquistando a 4ª vaga. Os outros 2 jogos também estão 0-0, Náutico e CSA. E melhor ainda porque o América agora fez um gol no Avaí. O Avaí que era outro pretendente, mas com situação bem mais difícil, vai perdendo. O América Mineiro vai ganhando do Avaí, a Chapecoense vai ganhando do Confiança. América e Chapecoense ali, ponto a ponto, gol a gol, disputando o título desta Série B. Para encerrar de Grêmio, vamos falar de Internacional e Bragantino. Vamos à tabela de jogos do Grêmio, a sequência no Campeonato Brasileiro que o Grêmio tem ainda pela frente para tentar buscar aí a sua vaga via Brasileirão na Libertadores. Essa sequência de jogos do Grêmio, dá para dizer aí que desses times que estão na tela aí, 2 difíceis, 2 do bloco intermediário aí que são aqueles que sempre incomodam e 2 que estão na parte de baixo da tabela. O que se pode falar dessa sequência aí? Analisando o Do momento... meu humilde ponto de vista é assim que eu vejo esses 6 aí. Eu vejo 4 difíceis e 2 razoáveis. Eu vejo 4 difíceis e 2 razoáveis também. E tu, Gilson? Ah, cara, para mim 2 ali, 2, 3. Botafogo, Curitiba, é obrigação do Grêmio, ainda mais nessa pressão que está com 2 derrotas, tem que ganhar. E Botafogo, naquela rodada lá já está rebaixado. Né? Santos, tudo passa. Tudo passa por amanhã. Né? Desses 18 pontos que o Grêmio tem ainda, quantos você acha que o Grêmio traz bola? Por que o primeiro? Vamos fazer uma oportunidade a todos. Vamos passar a bola, Dos né? 18, 12. 12. Quantos pontos faz, Daniel, desses 18 aí? Pensei nisso também. 12 pontinhos. Eu acho que uns 11 pontos. Uns ele vai 11? fazer. 12 pontos. É. 12. E Botafogo. os mais calculistas assim dizem que o Grêmio tem que ganhar todas e ainda torcer por tropeços do Atlético Mineiro e do São Paulo para tentar alcançar alguma coisa lá em cima. Muito difícil, né? Convenhamos. Porque vai ter enfrentamento. O São Paulo pega Grêmio, pega Inter, tem jogos difíceis pela frente ainda também. Não é só o Grêmio e Inter que tem jogos difíceis, esses clubes também têm. Então, E outra coisa, quem vai tirar. E eu estou vendo assim, muito comentário. Muitos comentários sobre o Bragantino, que o Bragantino é presa fácil. Não é não. O Bragantino é um dos times mais difíceis do campeonato hoje. E não perdeu no ano ainda. É o vice-líder do segundo turno. É um time que vem crescendo jogo a jogo. Já se encaixou. Então tem que abrir o olho com esse time aí, porque... E de candidato ao rebaixamento, Já tá com... pode até postular alguma coisa maior ainda. Isso aí. É um time que está encaixadinho. Nos últimos 4 jogos, ganhou 5, ele ganhou 4, jogos, ganhou empatou 4, empatou 1. Tá muito bem. E ganhou bem os jogos, né? Não foi não mais foi- ou menos. e foi de time grande. Agora, time A última foi o Corinthians, A né? gente falou do Grêmio, que o Grêmio desencaixou de uma maneira que não se achou mais durante o Campeonato Brasileiro. Prova são os últimos 5 jogos aí que não conseguiu ganhar. Mas o que o Abel conseguiu fazer com esse time do Internacional? A gente já falou durante a semana que a partir daquele jogo com o Boca Juniors da Argentina, o Inter emendou uma sequência incrível de vitórias e o Abel ajeitou a equipe. Todo mundo sabe o que tem que fazer nesse time. Tanto é verdade que se o Inter mantiver aí essa porcentagens que tem agora no segundo turno de aproveitamento, vai voltar a ganhar o título após 41 anos sem problema algum. Vocês veem por aí também? E qual é a mágica que o Abel fez ali? Quando é para falar do Abel, eu me bate mais forte o peito, porque eu sou um cara que admiro muito o Abel. E essa semana me ligou o pessoal da 0 Hora para falar especificamente sobre os laterais, né? Saiu ontem, eu acho, a matéria ali, logicamente do Moisés. Mas eu vou mais além. O Abel, ele tem uma coisa que poucos treinadores têm, e o Renato tem, e demonstra isso. O Abel é muito agregador. O Abel consegue gerir o grupo como poucos, né? E eu acho que foi isso. O grupo, quando se sentiu abraçado pelo Abel,
começou a se entregar mais, a se doar mais, porque quando o Abel assumiu o Internacional naquele tumulto ali da saída do Cudê, como foi, e aí veio o Abel e aí o time tinha um comportamento, daqui a pouquinho mudou totalmente, a gente via o que no Inter? O Inter dominava a bola e jogava para trás. Dominava a bola, primeira opção era para trás, eu vendo o jogo não pode, né? Aí depois o Abel teve a Covid, ficou afastado, então tudo isso traz deixa uma dúvida ali como vai ser. A partir do momento que ele conseguiu ligação direta também. Tudo. E quando ele conseguiu reassumir, passar as ideias deles e conseguir conhecer o grupo que ele tinha na mão, começou a dar resultado. Tu vê hoje, eu acho uma coisa brilhante no Abel, porque não tem um clube que ele vá onde acontece um gol, uma vitória, que os atletas não venham nele. Sim. Esse é o melhor sinal para mim. E a gente consegue perceber pelas entrevistas, pelas atitudes dos atletas e da comissão, que o discurso é o mesmo, sabe? Está todo mundo focado e o Abel ele tem falado muito agora nessas últimas entrevistas, pé no chão, né? E a gente consegue perceber isso pela fala. Então, eu acho que o Inter está bem encaminhado, assim. Lógico, futebol a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas eu acho que hoje o Inter está bem encaminhado. Dá saudade aquele título de 92? Dá, isso vai ser eterno. Isso vai ser eterno. Não tem como. Aquilo lá foi uma coisa, na minha carreira, sensacional. Eu fui campeão com o Corinthians também da Copa do Brasil, mas igual do Inter não tem como. Daí, Gilson, o que pode falar do Abel aí, desse conjunto de fatores que deixam o Internacional como o grande favorito aí depois de 41 anos para faturar o brasileiro? Fiorinho, ele chegou num momento, né, como o Daniel falou, uma saída de um treinador que vinha bem, na minha opinião, assim, com ideia de jogo Sim. do Inter, né? Revolucionário até, né? E aí os resultados que vieram, né, a própria eliminação contra o América na Copa do Brasil, o pessoal fez uma leitura e ele, né, por uma pessoa experiente, capaz, como eu acho que ele começou a tomar a situação de como era, né, como é que funcionava e que foi colocando a sua parte, né. A gente vê assim, o Daniel trabalhou com ele, eu não tive o prazer de trabalhar com ele, mas ele é um cara extremamente agregador, ele é um cara que protege também, tem esse perfil parecido, né, já que nós estamos aqui falando do Renato, e foi colocando as suas ideias, trouxe... melhorou a sua comissão técnica, né? Trouxe pessoas para agregar também, e ele é um cara extremamente inteligente. Prova disso foi logo após o Grenal, ele perguntaram do Bragantino e o Bragantino é um grande time, o Bragantino sabe. Ligado, então, ele é um cara extremamente experiente, né? nesse tipo de competição, e a gente fica feliz por ele. E se conquistar o Campeonato Brasileiro, tem tudo para conquistar, vai merecer também uma estátua lá no Beira-Rio, né? Como já tem o saudoso Fernandão, né, Paulo? Bom, eu classifico o Abel, para mim, como coragem. O cara que teve coragem de baixar a média de idade da equipe do Internacional. O cara que colocou os meninos, que teve coragem de colocar os meninos que todos falavam, mas nem davam essa oportunidade. Então, se tu vê hoje a equipe que começou o Campeonato Brasileiro, tu for ver, hoje tem 5, 6 garotos jogando, né? Os que não estão jogando estão entrando gradativamente. Pouco, né? Colocou as peças nos lugares que deveria colocar, que nem o Daniel e o Gilson falaram, é um agregador, é um conhecedor da função, conhece a aldeia. Muito. E fez o simples. Trabalho, repetição. Futebol é muito isso aí. Deu confiança para os atletas. Então, é um cara, se o Internacional ganhar um título hoje, é o cara que mais merece, é o Abel pelo trabalho que vem fazer. Até tu colocaste bem sobre categorias de base. O UOL fez um levantamento através do jornalista Rodolfo Rodrigues, os times que mais utilizaram jogadores de base no Campeonato Brasileiro. Santos é o primeiro, com 18, Flamengo 17, Fluminense 17, Botafogo 14, Goiás 13, Atlético Paranaense 13, aí depois tem o Palmeiras, o São Paulo, e aí vem o Inter com 10. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo. O Paulo tocou perfeito, eu até tinha esquecido. O Abel foi um cara que colocou juventude. Eu vendo de fora, eu ficava pensando, a gente volta para o Campeonato Gaúcho. Se no Campeonato Gaúcho
com todo respeito, hoje eu trabalho no interior, com todo respeito, se ele não puder botar um menino para ver onde a exigência é uma e no Brasileirão é outra, no Campeonato Brasileiro, e tu não colocar, fazer uma experiência, pô, coloca no Campeonato Gaúcho, para ver se esse jogador tem condições, tem qualidades, e o Abel chegou agora, colocou os meninos. Além, eu vejo assim, ó, concordo com essa situação de promover os meninos. Colocou e deu força para eles. Deu confiança. Confiança. Mas o Abel, além de ter colocado para jogar, ele fez uma coisa que os outros não fizeram. Por exemplo, o Marcos Guilherme era criticado o tempo todo, não saía do time. Ah, não tem outro igual. Beleza. Não. Aí o Abel foi lá, alguém olhou, ele mesmo foi lá e olhou, que era o Vidal lá, o Caio Vidal. Caio Vidal. Foi lá, ele nem estava no grupo principal ainda. Ele foi lá, pegou, puxou, botou e deu confiança para o menino, porque a gente que foi base, eu de Inter, tudo do Grêmio, foi base, bom, chegou pronto já. Já fui veterano direto. Fui Só para relaxar. Eu comecei no infantil do Grêmio. A gente passou por base, a gente sabe que é difícil tu sair da base e chegar no profissional. Ele quis esconder, né? Que nem o pessoal nos jogos infantil do Grêmio. Não, infantil do Grêmio em 76. Não, mas chegou. É que o Paulo ele jogou nos dois, então eu não sei nunca de onde ele veio, de onde vai. Eu nem sabia dessa. Eu não sabia que tinha também. Não sabia. É antigo já, o Paulo não sabia. O seu Álvaro, conheceu o seu Álvaro? Esse é o Álvaro. E aí pegou e colocou os meninos, deu confiança, deu sequência. Tu vê, aquele jogo que o Peglo errou o pênalti lá, sem outros momentos, acabou a carreira do menino. Não foi crucificado. Não foi, porque houve uma proteção, né? Porque sabe que é um menino que tem... Guria, a seleção brasileira tem uma carreira brilhante pela frente, dá o tempo para ele ir aos poucos. E que muitos iam triturar o garoto. Paulo, tu sabe muito bem disso. Então, isso aí já é uma coisa da comissão, da proteção, do agregador, do cara, do paizão que estão chamando o Abel agora. E isso é muito bom, cara. Eu, quando subi, por exemplo, a gente jogava uma mais ou menos, tu já era sacado e tu ia ter que buscar no treino para voltar. Os negros já te olhavam atravessado. Será porque, Gilson, essa segurança, essa confiança, claro, que o treinador transmite ao seu grupo e a esses jogadores mais novos, mas o fato de não ter torcida ajuda também? Para a gurizada não sentir... não, acho que a confiança... O jogador pode ser o jovem, mas ele prefere o estádio cheio, né? Isso é a confiança. Isso é a confiança. Mas daí, de repente, com o estádio cheio, já vem aquela o menino, o jovem não vai sentir mais? Vocês também passaram por isso? Isso é a confiança do treinador. Eu acho que o friozinho, aquele, até tu parar de jogar, tu tem que sentir. Né? Tu tem que sentir. Seja com 20, se tu não com 30... quiser uma vai trabalhar em escritório, não é vaiado. Porque eu acho que... Mas muitos sentem e não conseguem voltar mais, né? E outros sentem e essa vai motiva mais ele. Mas aí, motivacional ainda. Aí está na profissão errada, cara. Porque eu no jogo... Tem atletas que teve um jogo aqui, Internacional e Fluminense, Beira-Rio, eu fui vaiado pelo estádio, todos nós perdemos 2-0, do gol do Washington e do Assis, do Casal 20. E no jogo contra o Curitiba, eu fui escolhido melhor em campo, daí o seu Enio me tirou. Ele me tirou, né? Eu não entendi o porquê, estava bem no jogo e começaram burro para ele. Ele ali tá, eu peguei, sentei atrás na casa, ali no banco de reserva. Ele olhou para mim assim, tu não entendeu por que eu te tirei, né? Eu digo, eu não tenho que entender de quem manda o senhor, eu digo, bem feito para eles. E esse era craque. Esse é boa. Esse era craque. Simone Lopes, concordo plenamente com o Daniel. Pois um técnico que transmite confiança e sabe motivar uma equipe, acima de tudo, valoriza cada um, certamente terá ótimos resultados. Isso vale para todos os profissionais. Vale para todos. O futebol hoje, ele são tantas variáveis que envolvem o futebol, não é somente entrar em campo, escalar 11 e botar para jogar. O dia a dia, o conhecer o atleta, a essência do atleta, os problemas que ele está vivendo, todos têm. Os caras não são uma máquina. Não, e outra coisa também, eles estão... Eu estou fora disso já, e eles estão na carreira, aí são dois vencedores, que Mas tu também ganhaste bastante coisa. Ganhei, perdi também. Né? Na vida, faz todo mundo ganha, todo mundo perde. O treinador, ele é excelente para 11, mais ou menos para 7, Paulo, e para o resto eu falo isso sempre. Agora é 10, é 11, mais ou menos. Eu falo isso, na apresentação eu falei, cara, eu não fui eu que inventei as regras. Eu só posso levar 11
vão ter... Agora é bem que tu falou, no meu 11, tempo era... 11. Mas quando a viagem é longe, vai só 7, não é atrás. O gasto não pode ser muito grande. Não, mas foram aqui, né? Ainda mais vão por cima, né, Paulo? Por cima. Titular ou titulares em todos os jogos, em todas as situações, esse timaço aqui de apoiadores do nosso Dois Toques. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro na Avenida Ceará, 1055. Faça também o seu agendamento, o telefone está aí na sua tela, 32 42 42 45. Na H-Pharma, você faz o seu teste da Covid. Benjamin Constant, 1253, ao lado do posto. Teste rápido e PCR. Com absoluto o teste você faz e tem o resultado imediato, 100%. Condições especiais para uma ou mais pessoas. Agende pelo telefone 3030 0050, absoluta segurança para sua família. Construtora Frantz, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e também no litoral, mais importante também, orçamento gratuito. Ferragem Lampião, tudo para você orçar aí na sua casa, material de construção, luminárias, tudo que você estiver precisando, você vá no lugar certo, na Ferragem Lampião. Não de vão, vá até a Ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85, telefone para contato 3340 0899. Banrisul, e utilize o seu Banricompras. Na hora de pagar, você não pode ter dúvidas, aliás, não tem dúvidas, né? Banricompras. E a nossa promoção aqui do programa, para você que nos acompanha, da Gráfica Clique Impresso. Esses quadros muito bonitos aí para enfeitar a sua casa, tanto seu apartamento, seu escritório, seu ambiente, eles que estão no valor de R$ 119. A Gráfica Clique Impresso, que fica na Nilo Peçanha 2469. Telefone 996 78 15 28. Gráfica do Grupo Impressul, a sua gráfica a um clique. Vale a pena conferir essa promoção. CPL, Grupo Profissional Liberal, 3094 7549. Intervalo, já voltamos para destacar aqui mensagens dos nossos telespectadores, falar também aí da final da Libertadores e outros assuntos aqui no nosso Dois Toques. Fica aí, já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV. Segue lá em Campinas, olha o gol do Juventude. Renato Cajá marca neste momento, aos 29. Olha o Juventude, tá aqui o Juventude. Aqui, ó, tá aqui. Até vou tirar da mesa a camisa, olha aí, ó. Deixa aí, não mexe. Ó, olha aí, Juventude vai voltando para a Série A. Renato Cajá aos 29. Vamos deixar ela bonitinha aqui que tá dando legal, sorte. véio. Vamos botar aqui, beleza. Renato Cajá, então, aos 29, Guarani 0, Juventude 1. Juventude, depois de 14 temporadas, está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Vai sendo ajudado pelo Lisca, o América está ganhando o Avaí 2-0. E o CSA vai empatando com o Náutico 0-0. A vitória do Juventude, aí sim, não depende de mais ninguém. Sorte ao Juventude, sorte ao Pintado. Baidolbe, toda a linha automotiva. Multimídia para veículos, automatização residencial. O site para você entrar é o baidolbe.com.br. Os endereços Benjamin Constant 1315 e na Ipiranga 5800. Lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz tudo aí, né? O seu carro sai de lá num brinco. Avenida Nilópolis 199, telefone 33 32 5809. E Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos. Grupo Aspecir, que é um dos patamares aí, dos patrocinadores do São José, que também está se preparando aí para o Campeonato Gaúcho, já com alguns testes marcados a partir da semana que vem. Para a gente encerrar aí sobre Internacional e falar também de outros assuntos do Campeonato Gaúcho, dos times do nosso interior e um pouco também da Libertadores, vamos aproveitar para analisar aí a tabela dos jogos que o Internacional ainda tem pela frente no Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas do Internacional. Daí, pessoal, o que dá para analisar desses 6 últimos adversários, contando a partir desse domingo do Bragantino? Gilson.
Jogos difíceis, jogos difíceis não tem, ainda mais nesse momento, né? Não tem moleza contra nenhum deles. O Vasco brigando também, né? O projeto melhorou o Vasco. Pois é, Flamengo, de repente esse jogo contra o Flamengo aí pode ser um jogo que... Uma final antecipada, depende ser. se Definiu o campeão, pode ser aí, né? Sport, Corinthians na última rodada. Como é que o Sport está na competição? Está brigando para não cair, né? Está brigando, está lá embaixo, né? Então, quem não briga para um lugar em cima está brigando para sobreviver. Está bem difícil. Quantos pontos dá para tirar daí, Gilson? Arriscando aí. Tem que fazer, chegou nesse momento aí, olha, 9 a 12 pontos, cara. Red Bull, o próprio Sport, o Corinthians no último jogo, o Corinthians vai estar disputando o quê? Corinthians, se conseguir uma vaga na Sul-Americana, é o que ele tem para fazer. Não sei não, acho que de 12 pontos eu vou botar ali. E aí, Daniel? Eu acho que o Inter consegue uns 10 pontos ali. 10? E para ti, Paulo? 7. Só 7? Jogos difíceis. É fazer o dever de casa e buscar uns empatezinhos fora do Beira-Rio, né? Mantiver essa percentagem de aproveitamento. A partir de amanhã é o jogo, né? O Bragantino? Domingo. 6h15. Vai ser ali vai ser arrancado. O Internacional ele vai depender muito desse jogo, como vai se portar frente ao Bragantino, que é uma equipe hoje que está no patamar de cima da competição pelo segundo turno que vem fazendo. Ô Paulo, eu tenho assim, um pensamento diferente. Eu acho que o Grenal era um divisor. Era um divisor de águas. Na minha opinião, né? Era um divisor e o Inter, da forma de como foi o jogo, de como ganhou, né? Isso dá um astral, uma motivação. O psicológico entra nessa hora também, Paulo. Eu sei que são jogos difíceis. É que tem isso é aqui em alguns lugares que tem que eles estão lançando o Grenal como um campeonato à parte. Eu já acho um jogo à parte, não um campeonato à parte. Porque tu não deve classificar o Grenal como... Outras coisas tem outras coisas que o Inter vai jogar diferente de jogar o Grenal contra o Bragantino, isso é óbvio. Pela postura do Bragantino. O Bragantino propõe jogo, o Bragantino não espera. Não. É um time impetuoso. É enjoado, né? É enjoado. Tem jogadores definidores, tem jogadores que chegam na frente do Arthur, o Claudinho. Muito né? tá louco. Então tem que ter muito cuidado. Ali são 3 em casa e 3 fora? Sim. O Inter ele está num momento assim que, historicamente, o que sempre se falava do Inter? Pô, o Inter sempre perdendo para aqueles que estão na rabeira. Sim. Sempre entregando... Até para conferir, para não passar batido, Aninha, bota de novo aí a sequência de jogos do Internacional, para a gente só acertar aqui. Vamos ver. Ó, Bragantino em casa, Atlético Paranaense fora, Sport em casa... Corinthians o Vasco fora, o Flamengo fora e o Corinthians em casa. Eu acho que 3-3. Tem que ganhar as 3 fora as 3 em casa e uma fora. Tem que ganhar. E eu acho que o Inter tem essa condição, porque ele pega em casa um time que está em evidência, que é o Bragantino, que se ele ganhar, né, vai ganhar um fôlego a mais para sair, para jogar com o Atlético, é sempre difícil. E aí... Infelizmente, o Sport vai ter que... Porque se não ganhar do Bragantino em casa, a pressão... Aí aumenta porque tem que ganhar do Atlético. Que também e qual é a tabela do Flamengo? Que são os mesmos adversários, que o... Muda a ordem, né? Só muda a ordem? São os mesmos adversários que o Inter tem. Que coisa, hein? Além do confronto direto. Só que muda. Porque eu acho que que não vai se aprumar mais, que não vai disputar o título, apesar de estar em cima da tabela, São Paulo. São Paulo, também acho. E o Atlético Mineiro, vocês acham que pode incomodar ainda? Não? Acho. Pode. Acho que pode. Tem farinha no saco ali, meu. O que eu... Agora tem o incrível Hulk no time, né? Pois é. Mas depois que terminar o Brasileirão. Por exemplo, o Atlético, o São Paulo, são equipes que oscilaram muito na competição. Por exemplo, todo jogo que tu vai ver do Atlético, tu não sabe como vai ser. Tu não tem aquela... Eu vou ver o que vai dar, mas eu não digo, hoje vai jogar bem, hoje vai manter um padrão. Todo jogo ele toma gol, quase todos os jogos. Pois é, é difícil passar a batida. Tá muito complicado apostar no Atlético assim. Hoje eu não apostaria tanto no Atlético. Mesmo sendo, eu acho um time bom, tem bons atletas, mas... Eu acho que pode incomodar aí, que vai incomodar Palmeiras, Flamengo. Eu acho que são então, os dois agora. os que podem brigar. Eu te falo, acho que o Palmeiras agora com foco nessa... Não sei, cara. São 3 competições. Mas tem muita gente se lá. toma uma varada do Santos aí, ele tem que voltar o foco para cá. Por falar em Santos,
Antes aqui, algumas mensagens aqui. Neymar José Santos. Parem de defender, tá na cara que o Grêmio tirou o pé. César Lodeiro, meteram a mão no Grenal, e foi o Kahneman. E mais aqui, Eduardo Carvalho, a imprensa deveria parar de falar dele, até mesmo nem entrevistá-lo. Isso com relação ao Renato. A Simone Nunes Reis diz aqui, timaço de convidados. E que mais aqui, o Luiz Felipe Coco, treinador que só fala no rival em todas as coletivas é porque não tem argumento nenhum sobre a equipe. Libertadores amanhã, Maracanã, Palmeiras e Santos. E aí, senhores, o que se pode esperar desse jogo? Eu sou Santos. Acho que chegar em melhor Jogo condição? difícil, jogo muito difícil. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada, mais qualificada que o Santos. Mas eu acho que o Santos é muito camisa. Eu torço pelo Cuca. É. Eu torço pelo Cuquinha. É. Pelo Cuca e o Cuquinha. O Cuquinha jogou comigo. Também lá no Santos, o Jorge Andrade, né? Tá trabalhando lá também. Isso, está lá também. É gerente lá, né? Era ele e o Ximenes, mas o Ximenes saiu. E como no Palmeiras também tem o Cícero Souza, trabalha lá também, né? Isso. O Andrei Lopes, Cebola, tá lá. André, Cebola. Mas pelos últimos resultados, quem é que você acha que pode levar alguma ligeira vantagem amanhã? Nesse jogo, assim, chega nessa... Santos, na última amostragem, levou aquela virada. Podemos te falar depois do jogo, não? Ainda bem, pode. Segunda-feira aqui, não tem problema. Nesse nível aí, chegar nessa... Se nós formos analisar plantel do Palmeiras, é maior, é melhor, assim, individualmente. Mas o que o Cuca tem feito ali com o Santos e aquela meninada lá começa a botar para correr, é difícil segurar. Os meninos aceleram, velho. E aquilo que nós víamos falando da meninada aqui, e aqueles meninos do Santos não tem medo de errar, não tem bola perdida para eles. Não. Ali está na essência da vila, né? Eles entram parecendo que já tem uma vivência muito grande. O nosso gauchão começa dia 27, 28 de fevereiro. Como é que está o Aimoré, Sr. Gilson, para a competição? Sei que vocês tiveram agora recentemente, no meio da semana, esse teste com o sindicato. Mas o que temos de novidades lá no Indy para essa temporada? Nós estamos numa pré-temporada, né? Praticamente a gente saiu do zero, porque no segundo semestre, como eu falo sempre, das 12 equipes que estão disputando o Campeonato Gaúcho, apenas 3 não tiveram atividade no segundo semestre, que é o Aimoré, o Novo Hamburgo e o Esportivo. Então, praticamente as outras jogaram série A, B, C e D, né? Então, praticamente nós tivemos que montar, né? Nós contratamos 27 jogadores, estou nesse processo de conhecimento, né? De agregando jogadores que estão chegando agora, mas com a intenção de fazer um grande campeonato, né? Um campeonato difícil, que para mim é um torneio, são 11 rodadas, então tu tem que sair já bem, porque é difícil para depois recuperar, né? Então nós estamos montando uma equipe extremamente competitiva, né? Tive a felicidade, como eu falei, encontrei o Daniel na quarta-feira. Tive a felicidade de ganhar dele. Não, mas nesse momento o resultado era o que menos importava. Nisso não tem como tirar muita observação. O meu momento era ver, porque nós estamos com uma carga muito forte de trabalho, né? E a gente está trabalhando para fazer um time competitivo. Qual é o próximo teste aí? Nós tínhamos um teste, outro jogo no sábado, né? Mas em função da chuva, né? E o campo estava bem leve, né? O campo estava. Nós vamos fazer no próximo dia, na próxima sexta, dia 5, contra o sub-20 do Grêmio. Mais um teste, né? E depois eu quero mais 3 aí contra equipes mais próximas daquilo que a gente vai enfrentar, né? Que já estão agendados, como Pelotas, Caxias e contra Santa Cruz. Agora, se o time corresponder em campo o que está fazendo fora, pelo que a gente acompanhou das redes sociais do Aimoré, o Aimoré vai com uma das mais bonitas camisas de sua história, né, esse ano. Na minha humilde visão como colecionador. Esse ano é um ano também muito especial para o Aimoré, porque além do Campeonato Gaúcho, o Aimoré pela primeira vez vai disputar a Série D do Brasileiro. Então é um ano importante. O Aimoré fez a sua própria marca de material esportivo, que é a Taba. Né? Um material muito bacana, muito bonito. E a gente fica feliz de estar entrando num clube que pensa assim dessa maneira. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Lembrando aí que o Juventude vai ganhando o Guarani 1-0 e os resultados paralelos também ajudam o Juventude a regressar à Série A. O Náutico acabou de marcar contra o CSA e o América Mineiro vai ganhando do Avaí. Tudo dando certo para o nosso Juventude. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daniel. Gilson.
Até uma próxima oportunidade aqui no nosso Dois Toques. Churrascaria Barranco, subindo e descendo a Protásio, promoções de vinhos e espumantes. Terça a sexta as promoções, assado e tira entreco Angus a R$ 28,00. Kia Sam Motors, carros novos e seminovos, na Avenida Ipiranga 8.113, na Avenida Ceará 370. Uma boa noite, obrigado pela atenção de todos, bom final de semana e cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.